Então, Apocalipse capítulo número 6, diz a palavra do Senhor assim: Vi quando o Cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse som de trovão, venha. Vi então, e eis que um cavalo branco, o seu cavaleiro tinha um arco, foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Deus e Pai soberano, louvado e bendito seja teu nome. Em que pé que nós estamos aqui no Apocalipse nesse momento? Nós já dissemos que esta reunião no céu era reunião para que se abrisse um livro. O livro foi avistado ao lado do trono. Um anjo dizia: quem é digno de abrir o livro? E ninguém foi achado digno. João caiu ajoelhado, chorando em prantos, porque ninguém havia sido encontrado digno de abrir o livro. E o Cordeiro surge, porque também estava na cena da sala do trono, o Cordeiro, e ele se aproxima para abrir o livro. O livro, o que é que consta nesse livro? Nesse livro consta a vontade de Deus. O projeto de Deus fala sobre o que vai acontecer, mas no sentido de colocar um foco na igreja e no povo de Deus. O Apocalipse não foi um livro escrito para o mundo. E nem foi um livro escrito para o mundo se converter. Não foi para isso. O Apocalipse foi um livro escrito para a igreja. Um livro escrito para apresentar a igreja ou para falar do dono da igreja, do Cristo, do líder da igreja. Então, esse é o sentido do Apocalipse. E agora, este livro, na cena que eu demonstrei na semana passada, o círculo ao em volta, a volta do trono de Deus, os 24 anciões, os 4 seres viventes, os 7 espíritos de Deus, o Cordeiro e os anjos, eles estavam lá ao redor desse trono. E agora, só para você lembrar da cena novamente, o Cordeiro está com um livro na mão. E aí, na visão de João, esse Cordeiro, o Cristo, vai abrir o livro. Vai abrir o livro da vontade de Deus. E vai falar a respeito da vitória da igreja. A respeito da vitória do Cristo da igreja. E esse livro está selado com 7 selos. Está selado com 7 selos esse livro. E ele então vai abrir o primeiro selo. Então nós vamos hoje ver os 7 selos. Na verdade, nós vamos ver os 6 selos. Porque no 6º selo existe uma pausa. Toda vez que chega no 6º, existe uma pausa e o 7º vem depois da pausa. Então hoje nós vamos ver até o 6º selo. O que acontece até o 6º selo? Existem muitas interpretações diferentes dessa que eu estou dando aqui sobre o Apocalipse. Existem interpretações, por exemplo, que é uma interpretação muito conhecida, mas é a que eu não sigo, que é que cada selo desse é um evento escatológico, é um momento histórico. Vamos dizer assim, que cada um desses eventos já aconteceu no passado e nós estamos apenas aguardando o último evento, que é a volta do Cristo. Eu não sigo esse tipo de interpretação. Alguns pastores não seguem, alguns não seguem porque isso é uma interpretação. Não é nada batido, um martelo batido na pedra. Isso é uma possível interpretação, mas que dentro de um contexto de longo prazo, ela não faz muito sentido. Porque se eu tenho, o primeiro selo, bom, mas o primeiro selo já passou. Tá bom, então o primeiro selo já passou, que bom, então o primeiro selo não volta mais, aí já passou, ele não volta mais.
Então não faz muito sentido para a cabeça de muitos estudiosos da Bíblia essa história de que os selos seriam períodos cronológicos que teriam passado ao longo da história e nós agora estaríamos apenas aguardando o último, né? O retorno do Cristo. Olha, tudo já se cumpriu, estamos guardando apenas o retorno do Cristo. Não, esse tipo de interpretação é a interpretação que eu não sigo. O tipo de interpretação que eu sigo é que o Apocalipse ele é vivo e está acontecendo hoje para todas as pessoas. É um livro para falar da vitória do Cristo. E você vai ver nos 7 selos, nas 7 trombetas e nos flagelos, você vai ver, não é? Exatamente isso que eu estou mostrando para você acontecendo. Então, o que aconteceu quando ele abriu o primeiro selo? Quando o Cordeiro abriu o primeiro selo, João começou vendo um cavaleiro vindo num cavalo branco. E ele tinha um arco. Agora pinta a cena, né? Aquela cena toda aí, o Cordeiro então abre o primeiro selo. Quando ele rasga o primeiro selo, não é? Começa João vendo um cavaleiro vindo cavalgando num cavalo branco. E é isso que ele fala aqui. Quando vi o Cordeiro, quebrou o primeiro selo dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse som de trovão, aquela voz forte, né? Venha. E vi então, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. Então, abriu o primeiro selo e aí, o que é isso que João viu? É exatamente o que nós viemos fazer aqui, né? O que foi que João viu? Isso não pode ser jamais, irmãos, jamais um episódio da história, apenas um episódio da história. Isso não pode ser, não tem como isso ser um episódio da história. Por quê? Porque até hoje essa cena se repete. Até hoje o Cristo está atrás, cavalgando em prol das suas almas. Até hoje. O evangelho tem sido pregado, tem sido apresentado. Porque não dá para entender o cavaleiro do cavalo branco como outra imagem, a não ser a imagem do Cristo, a não ser o Senhor. O primeiro cavalo é o Cristo. A cor do cavalo já me dá uma pista. Por quê? Porque o branco está muito relacionado com o Cristo. Ele dá uma pedrinha branca para o vencedor. Ele é alvo mais do que a neve. Ele tem os cabelos brancos como a alva lã. Ele virá numa nuvem branca. Inúmeras passagens falando desse branco, o branco sempre por perto. O branco sempre por perto para representar, e para nós representa a pureza, a espiritualidade. O branco representa o espiritual, o branco, a paz. Você veja que paz é uma coisa que a gente busca em Deus. O branco, a bandeira branca, a bandeira da paz. Então essa cor branca muito me fala sobre o Cristo, sobre Deus. Ninguém imagina o céu uma escuridão. Você imagina? Não, só esse céu que a gente vê, né? Que a gente vê preto. Mas o céu espiritual, a gente sempre imagina com nuvens branquinhas, né? Quando você anda de avião e vê aquela camada de nuvem assim, é tão bacana, né? Meu Deus, olha como é que o céu é lindo, gente. A gente vê aquela tranquilidade do céu, nada está acontecendo, né? Até se você vê um outro avião por lá, você vê que, apesar dele estar a 1.000 km por hora, ele parece que ele está sereno, né? Parece que ele está parado.
Ele está a 1000 quilômetros por hora e parece que ele está parado assim. Porque é outra percepção o céu. Quem não andou de avião, faça uma viagemzinha curta que seja, nem que vá daqui a São Paulo, só para você ver o céu. Eu estou indo a São Paulo, não estou indo a São Paulo, eu estou indo aqui só para ver o céu, depois eu volto. Como é que é o céu? E você vai ver que coisa linda é o céu, ainda mais se tiver um dia. Aliás, mesmo que esteja chovendo, que o avião ele vai tão alto que lá onde ele vai, está sempre fazendo sol. Está chovendo aqui um tempo ruim, meu Deus do céu, caindo chuva, vento, tal, ele vai, subindo. Quando chega de repente assim, pronto, acabou a chuva, acabou tudo, tal, sol azul, aquela coisa bacana, tal, e pronto, acabou. A tempestade está abaixo do céu. Meu Deus, a gente está em cima da tempestade, coisa de doido. É assim, olha como é que a gente imagina o céu, né? O céu espiritual a gente imagina exatamente assim. Muito branco, muita paz, né? Assim, exatamente. Então, essa cor branca só me indica sobre o Cristo. E agora eu lembro que lá no esboço eu coloquei Salmo 45. Abre a sua Bíblia, Salmo 45. O Senhor, ó Rei, é o mais formoso dos filhos dos homens. A graça se extravasou nos seus lábios. Por isso, Deus o abençoou para sempre. Cinja a espada no seu flanco, herói. Cinja a sua glória e a sua majestade. E nessa majestade cavalgue vitoriosamente pela causa da verdade e da justiça. E a sua mão direita lhe ensinará proezas. As suas flechas são afiadas e penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos aos seus pés. Olha para mim, olha como o salmista descreveu o Cristo como um cavaleiro que vai com um arco e vai flechando seus inimigos, que no caso são aquelas pessoas que são contrárias à palavra do Senhor. Mas uma flecha, aqui é uma figura de linguagem. Quando a gente diz que alguém foi flechado, alguém foi capturado, alguém foi alvejado por essa flecha do Evangelho e se converteu e veio para o Cristo. Então eu estou vendo aqui uma cena da pregação do Evangelho. Esta cena é a pregação do Evangelho com o Cristo à frente, desferindo seu arco contra os inimigos do Evangelho e fazendo com que eles se tornem para o Evangelho. Essa é uma interpretação muito cabível, irmãos, porque o Evangelho até hoje ele é pregado. Não passou o tempo de pregar o Evangelho. O Evangelho até hoje é pregado, ele será pregado até o fim. Então não posso entender que esses cavalos são tempos que a terra passou. Tempos. Não, senão a gente teria que estar no primeiro ainda e não saiu do primeiro. E não faz sentido junto com os outros também. Ou seja, então eu tenho aqui, a primeira coisa que João vê é a pregação do Evangelho. O Cristo e a pregação do seu Evangelho. É a primeira visão de João quando o primeiro selo é aberto. A vontade. O que esse livro vai falar, irmãos? Ele vai falar do que vai acontecer depois desse projeto de Deus, de como essa igreja vai ser vitoriosa e de como esse Cristo será vitorioso, em quais circunstâncias. E aí começou. Versículo de número 3. Quando o cordeiro quebrou o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente, dizendo, venha. E saiu outro cavalo, que era vermelho, e o seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Agora, ele abre o segundo selo, uma outra visão. Um outro cavalo aparece, agora um cavalo vermelho. E o seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros.
outros. Uau! Meu Deus, o que será isso? Queridos irmãos, o que acontece quando a gente prega o evangelho? O que acontece quando a gente... Alguns vão falar, não, é a guerra, vai tirar a paz da terra. Você sabia que esse cavalo não está falando da guerra ainda? Está falando de um outro tipo de paz. Não está falando dessa guerra física, de tanques, de canhões. Um dos atributos do Senhor, vem em Mateus 10, capítulo 34. Não pensem que eu vim trazer paz à terra, mas não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Fala a Deus. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Gente, que isso! Mas ele não é o príncipe da paz? Ele é o príncipe da paz, mas ele está falando de uma outra paz. Imagina você quando se converte, se torna aquela pedra no sapato da família que convida para vir para a igreja, que muda de postura, todo mundo bebe na sua casa, você para de beber. Aí, agora é santo, parou de beber. Todo mundo fuma, aí tu para de fumar. Agora é santo, puro. Não estava fumando mais não. Aí você começa sendo visto assim, um pouco diferente, assim, meio que de lado, assim, tal. Aí o pessoal faz aquela festinha, né, cheia de uns comportamentos que a gente não acha mais graça, aqueles comportamentos. Aí você não quer participar da festinha, não quer. Aí você fica, o que eu falando agora é Bíblia, ele não quer mais. Agora é Bíblia, não quer mais. Então, a inimizade começa dentro de casa. O problema começa com o convertido já dentro de casa, dentro da casa dele. Ele já começa sendo perseguido, uma perseguição, entre aspas, dentro de casa. Aí você quer ir para a cama mais cedo, você vai fazer uma oração um pouco mais prolongada, ou então levanta mais cedo para fazer uma oração prolongada. Um dia alguém descobre isso, virou santo. Virou santo. Santo do pau oco, porque também faz um monte de coisa errada. Eles conhecem você, né? A pior coisa é ser espiritual dentro de casa. Ninguém é espiritual dentro de casa, irmãos. O pessoal conhece a gente, rapaz. Não dá para ser espiritual dentro de casa. Eu entro na igreja aqui, eu sou um santo. Eu chego em casa, meu Deus, acabou a santidade, acabou a santidade. Que aquela galera lá me conhece de outro jeito. Você está entendendo? Então, os perseguidores já são aqueles perseguidores mais íntimos. Começa por aí. E aí a pessoa, né, perde a paz. Eu lembro quando eu me converti, olha só, num lar espírita, você se converte. Olha só. Eu esperava todo mundo ir dormir. E eu era bem Caxias naquela época, né? Porque eu tinha que ler um salmo antes da oração. E eu estava muito animado com a Bíblia e tal. Então eu ia para o banheiro, lia o salmo no banheiro, mas depois que todo mundo foi dormir, a casa estava toda aquietada. Porque quando tu vai para o banheiro e faz uma coisa dessa, sempre pensando que tu está fazendo besteira lá dentro. Sai do banheiro, está demorando! Aí eu esperava todo mundo, depois que todo mundo ia deitar, eu levantava, pegava a Bíblia, ia para o banheiro, lia um salmo e fazia minha oração. Eu li quase os 150 salmos dentro do banheiro. Não cheguei até os 150 não, mas mais de 100 salmos dentro do banheiro eu li naquela ocasião da minha espiritualidade. Depois eu entendi que eu podia fazer isso em outro lugar, em outra hora, tal, mas naquela época, entendeu? E ninguém me descobriu. O pessoal tinha um sono pesado. Ninguém me descobriu. E foi lá, tal. Mas se descobrisse, ia falar assim, meu Deus, você está fazendo isso dentro do banheiro, tal. Porque isso é muito difícil, irmãos.
Então eu tenho aqui essa figura, né, de que após essa pregação do Evangelho, após este Cristo sendo apresentado, você só espere uma coisa: perseguição. Você só espere isso. O que o crente tem que esperar depois que ele se converte ou depois que você fala de Jesus? É perseguição. Esse segundo cavaleiro vem seguindo o primeiro e faz muito sentido essa coisa de que você perde a sua paz. Você perde a sua paz quando você se torna um crente, porque você tem que ficar tomando conta regulando as vozes das outras pessoas. Como é que o fulano vai ver esse comportamento meu? Então, esse cavalo do cavalo vermelho me fala sobre essa perseguição. A perseguição ao cavalo branco, a perseguição ao convertido, a perseguição E aí em diversos níveis. Você vê que em cada país, em cada momento, em cada fase, é um nível. Eu, por exemplo, considero, se a gente for comparar as perseguições do Brasil aqui, da América, enfim, com as perseguições que a gente ouve falar por aí que existem, meu Deus do céu, o Oriente é uma coisa, né, bem diferente daqui. Tem gente que hoje, no século XXI, já morreu por causa do Evangelho. A gente não consegue conceber isso aqui no nosso mundo, mas existem outros mundos aí, dentro desse globo aqui, existem outros mundos onde as pessoas morreram, literalmente morreram. Outros literalmente estão presos por causa do Evangelho. E outros estão presos e dizendo que foi por causa do Evangelho. O terceiro selo. O Cordeiro, então, abre o terceiro selo. Quando ele abre o terceiro selo, João começa tendo uma outra visão. Um outro cavalo. Quando o Cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então olhei e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi o que parecia uma voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. O que quer dizer isso? Uma medida de trigo por 1 denário. O que existe quando um grupo ele é perseguido? Né? O que existe quando um grupo é perseguido? Ele sofre. E para a igreja dessa época, que estava sofrendo perseguição e perdendo tudo, quem tinha negócio, se queria o sucesso do seu negócio, não podia abertamente abraçar o cristianismo. Quem tinha suas coisas, suas terras, não podia abertamente abraçar o cristianismo. Então, essas pessoas que se convertiam, elas iam para a profunda pobreza e para a miséria. Ser cristão nessa época aqui, e deveria ser em todas as épocas, era um sinal de miserabilidade. Eu não sei de onde é que se tira a doutrina da prosperidade, porque essa gente aqui não se enquadra nisso. Os crentes eram os pobres e os miseráveis daquela terra, porque eles perdiam tudo. Deixavam de fazer negócios com eles. Eles tinham que vender o que tinham. Sobreviver basicamente de esmola. A igreja tinha uma grande dificuldade de sobreviver. Porque não eram os grandes que estavam dentro da igreja, eram os mais humildes, que ainda assim ficavam mais humildes ainda porque perdiam tudo. Então aqui esse cavalo, o cavalo preto, ele está me falando da fome, das necessidades, mas ele está falando de uma coisa que acentua muito mais, é que a gente vê hoje também. Ele está falando do distanciamento social. Ele está falando de que, olha, vai haver gente muito pobre por causa da perseguição.
Vai ver gente muito miserável por causa da percepção e gente abastada. É esse o futuro de quem está pregando o evangelho. É esse o futuro. Alguns vão para a miséria, sim. Alguns vão ficar numa situação muito ruim, sim. E ele diz, olha, não danifique. Quer dizer, quem tem, continua tendo. E quem não tem, vai ter menos ainda. Se você pensa em servir a Deus, não pense em se dar bem. Ah, pastor, mas a gente tem uma vida tão boa aqui no Brasil. Sim, isso é uma bolha. É uma bolha no espaço-tempo que a gente vive. Sorte a sua ter nascido no Brasil, com essa liberdade toda que a gente tem, e poder ter uma vida relativamente equilibrada em relação aos outros que têm fé em outras partes do mundo. Sorte a sua, sorte a minha. É uma bolha, não é assim. Isso é uma exceção. A regra é que o evangelho é perseguido. A regra é que o evangelho ele sofre todas os malefícios que o mundo pode promover. Essa é a regra. Essa é a regra. Então olhei e vi esse cavalo preto falando dessa distinção. Olha, no futuro vai ser assim, vai ter os muito ricos e vai ter os muito pobres. Você já sabe que lado você está dessa história. O quarto selo. Quando o cordeiro quebrou o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, venha. Vi então e eis um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte e o inferno o estava seguindo. E lhes foi dado autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. Olha só o que aconteceu. Nesse quarto selo, era um cavalo amarelo. E esse sim, lhes foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra, 25%. Foi dado o direito de matar, de roubar, de destruir essas pessoas. E, obviamente, né, não está falando aqui literalmente que é dos crentes. Não está falando literalmente que é dos que creem. Não está falando literalmente isso. Mas imagine que existe o cavalo da destruição. Imagine que existe o cavalo que vai trazer os eventos naturais. E esses eventos naturais vão matar a muitas pessoas. Como sinais escatológicos, sinais. Mas isso não foi um momento da história. Isso está acontecendo. Existe até hoje o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo rondando por aí. Se nós observarmos e tivermos uma sensibilidade, né, para olhar este trecho aqui, como especificamente alguma coisa muito ligada à igreja, nós vamos poder também interpretar o cavalo amarelo como como os eventos naturais dessa vida, as ventanias dessa vida, os terremotos dessa vida, as tragédias naturais, econômicas dessa vida. Nós vamos poder interpretar isso também como uma forma de evento que vai fazer com que de alguma forma, o crente, ele seja alcançado por ele. Eu comecei isso com a igreja, com a pregação do evangelho. O cavalo vermelho me traz uma ideia que me sugere uma perseguição. Perseguição de quem? Quem é que vai ser perseguido? Depois, no cavalo preto, a continuação disso, porque quem é perseguido
Não tem como quem é perseguido prosperar. Tem uma grande divisão social aí. E agora, tragédias. Guerras. Morte. A matar a espada, com fome, com mortandade, por meio dos animais da terra. E aí, você imagine também os leitores desta carta, porque eles morriam aonde? Na arena, comido pelos leões. Eles morriam na perseguição. Olha, vai haver morte. Né? A espada, eles morriam à espada, eles morriam crucificados. Mortandade. Então, o cavaleiro que traz a morte por causa dessa pregação do evangelho, ele é uma realidade. O quinto selo no verso 9. Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Gente, olha como faz sentido. No cavalo amarelo, houve uma grande mortandade. E agora, no quinto selo, quando o cordeiro abre o quinto selo, olha como faz sentido. Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Todo sentido com o primeiro cavalo, todo sentido com todos os sofrimentos e com a mortandade depois. O quinto selo é para mostrar para onde foram os mártires, para onde foram essas pessoas, essa gente. Percebe que estes selos estão falando da igreja, não está falando do mundo, está falando da igreja. O que aconteceu com a igreja? O cavaleiro do cavalo branco saiu com seu arco, alcançando pessoas. Logo atrás veio a perseguição. Com a perseguição veio a distinção social. Pobres para um lado, ricos para o outro. Crentes para um lado, não crentes para o outro. Eles perderam tudo por causa do evangelho. No final das contas, morreram. Houve uma grande mortandade. 2 séculos de matança de crentes em arenas, com animais, com espada. E agora, no sexto selo é visto para onde foram aquelas pessoas que morreram. Para onde foram aquelas pessoas que morreram? Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, perdão, no quinto selo que eu estou falando, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamavam com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? Então, a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. Quando essas almas clamam: Senhor, até quando a gente vai aguardar aqui o julgamento? Até quando o Senhor vai permitir que o ímpio mate os teus servos sobre a terra? E aí Deus diz: não, guarda mais um bocado, porque ainda tem outros para morrer pelo nome. Ainda tem outros para morrer em nome de Deus e vão ser acrescidos a vocês. Eu não posso entender esse momento como um momento que passou, porque senão a perseguição acabou. A perseguição continua, muitos ainda vão morrer porque estão defendendo o evangelho, defendendo a palavra, falando da palavra, se expondo. E aí é dito: não, aquietem-se, esperem, aguardem. E aí sim, vem o sexto selo para a gente terminar. Olha o que acontece no sexto selo. O cordeiro abre o sexto selo
Vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo. Olha que linguagem poética fantástica. Houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como o pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Gente, está dando para você imaginar que toda a cena está sendo desfeita? Não tem mais sol, não tem mais lua, não tem mais céu. O céu foi enrolado como se fosse um pergaminho. Olha que linguagem poética fantástica. Acabou tudo. Tudo que você conhece, do jeito que você conhece, acabou. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Que este selo, o sexto selo, quando ele tira o sexto selo, o que ele está falando? Ele está falando, agora acabou tudo. Agora toda a cena se desfez. Não tem mais sol, não tem mais céu, não tem mais terra, não tem mais nada. Sabe aqui quando a gente faz um teatro aqui, não é? Isso aqui está cheio de detalhes aqui, tal, e daqui a pouco terminou, e aí tudo é levado, tudo sai de cena. É como se nós estivéssemos assim. Céu azul, sol, estrelas e lua, noite, as estações do ano, e a gente vivendo nesse cenário. Mas agora observe que o cenário que a gente conhece, ele se dissolve. Um belo dia, ele acaba, o cenário acaba. E quem é que grita lá para ser escondido? Quem é que quer ser escondido? Os ricos. Aqui o rico não é o rico de dinheiro, aqui o rico é uma linguagem figurada. Porque nesse contexto dessas pessoas, os perseguidos perdiam tudo. E se você ficou com alguma coisa, é porque você não foi perseguido, então é porque você não tinha embarcado lá naquela fé do Cristo. Porque quem embarcou na fé do Cristo aqui perdeu tudo. Aqui perdeu, nesse contexto social, perdeu tudo. Perdeu até a vida por causa disso, estava lá debaixo do trono de Deus esperando o dia do julgamento. E agora, toda a cena se desfaz. João vê assim, o céu se enrola igual um pergaminho, o sol fica vermelho, as estrelas caem do céu, ele começa vendo isso tudo, imagina que alucinação. Ele diz isso tudo. E os poderosos dizendo, caiam sobre nós os rochedos. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas. Vejam que não eram só os ricos, os escravos e os livres, que é todo tipo de pessoa que não estava no contexto dos salvos. E nos penhascos dos montes disseram aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? Gente, acabou. Sexto selo, fim do mundo. Acabou. Um dia o céu vai recolher. O sol vira sangue, as estrelas caem. Tudo que nós conhecemos desaparece. Amém, queridos? Bom, quando chega no sexto selo, o próximo selo é o sétimo selo. Só que entre a abertura do sexto selo
e do sétimo selo, entre uma abertura e a outra, existe o quê? Existe uma outra visão, que a gente vai ver na semana que vem, que é os 144 mil escolhidos, né, de toda a face da terra, os filhos de Deus. Então a gente vai ver, entre outras coisas, e depois vamos para o sétimo selo, que é uma grande novidade também para a igreja. Amém? Glória a Deus. Vamos curvar a cabeça, soberano Deus e amado Pai.